Também faremos mais um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui diversos temas, entre eles o sistema carcerário, a reforma do Código Penal e a redução da maioridade penal. Nossos convidados de hoje são o Dr. Luiz Saraiva, ele é vice-presidente eleito da OAB Acre, aí advogado, e o Adriano Marcos, que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Acre. Osmi começa fazendo uma pergunta, por gentileza, Osmi. Muito obrigado. Eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Luiz Saraiva, até como vice-presidente eleito da OAB, e uma figura extremamente expressiva no mundo jurídico do Acre. A sua opinião sobre essa discussão que está havendo no Congresso Nacional do Ministério Público fazer investigação aqui no Brasil? Eu sou contra a ideia do Ministério Público substituir a delegacia de polícia ou os trabalhos investigatórios. Eu advogo um meio termo em que o Ministério Público tenha poderes em determinadas hipóteses de, havendo omissão ou falha do investigador, ele proceder a fim de que essa omissão não cause a perda do objeto investigatório, ou então que a pessoa, em função dessa investigação mal feita pela polícia, ele escape de uma punição. Então tem alguns casos em que eu acho que a polícia, ao haver um poder investigatório do Ministério Público, mas não na forma como está sendo pleiteado. Há alguns até que chegam ao máximo de advogar a ideia do sistema americano, em que o Ministério Público é quem dirige toda a investigação e a polícia fica sob seu encargo. Então eu acho que essa ideia aqui não vai vingar no Brasil. Eu advogo um sistema intermediário entre esses extremos, o que não admite sequer que o Ministério Público faça alguma investigação, e aqueles que acham que ela tem de coordenar toda a investigação criminal. Doutor Luiz Saraiva, eu não tenho ideia formada sobre isso, mas eu pergunto, por que o senhor é contra? Pela duplicidade? Eu acho o seguinte, que hoje o Ministério Público não tem hoje o aparelhamento para fazer isso, e eu acho também que ela vai extrapolar as funções que o Ministério Público vai extrapolar as funções que foram conferidas pelo texto constitucional. Aliás, Narciso, há de se frisar o seguinte: nós que participamos da elaboração da Constituição de 88, demos muitos poderes, doutor Adriano, muitos poderes ao Ministério Público. E há alguns setores, inclusive após a promulgação, que consideraram excessivos os poderes que nós concedemos. Excessivos os poderes. E havia até, tramitando PEC lá dentro, na época que nós estávamos por lá, para não tirar os poderes, mas ao mesmo tempo dar responsabilidade pelas ações do Ministério Público à medida que viesse prejudicar cidadãos. Ele deveria, não o Estado responder, mas pessoalmente o próprio procurador ou promotor. Essa discussão sobre o papel do Ministério Público eu acho muito importante. Eu entendo que o Constituinte fez um papel extraordinário de atribuir esse papel ao Ministério Público. Sim, aliás, se não fosse esse exercício do papel do Ministério Público, eu acho que nós teríamos hoje muito mais corrupção,
muito mais desmando. Os corruptos e os corruptores não iriam para a cadeia ante a sensação absoluta de impunidade. Sem dúvida. Então, eu acho que o Ministério Público é essencial hoje. O que se discute muito é que o Ministério Público está virando um quarto poder. Entendeu? Está virando um quarto poder não atrelado a nenhum outro poder. E sem ser instituído para isto. Né? Então está se tornando absoluto. Entendeu? Pois é. Absoluto e sem controle. Isso não é afirmação minha. Isso é o que se ouve no meio jurídico, inclusive juristas de alto coturno, no Conselho Federal da Ordem, a gente discute muito isso e sai sempre, inclusive com deputados e senadores advogando a recolher alguns desses poderes que lhe foram otorgados. Eu acho que não. O que se deve infelizmente, aliás, felizmente, isso ocorre em alguns casos, em alguns estados. Entendeu? Não vamos generalizar dizendo que o Ministério. Mas eu acho que, em alguns casos, está havendo uma extrapolação Gostaria aqui de aproveitar a oportunidade para defender o Ministério Mas eu tenho uma pergunta. Eu queria só fazer um comentário. É exatamente por isso que ainda tramita no Congresso Nacional algumas PECs no sentido de não tirar os poderes do Ministério Público. Eu também defendo, mas instaurar responsabilidade aos membros do Ministério Público. Olha, recentemente na OAB houve uma discussão sobre isso em Brasília. A instrumentalização do Ministério Público como braço político. Esse é hoje uma da grande discussão, o Ministério Público ser utilizado pelo poder que está constituído para ser uma longa mão do Executivo, entendeu? Em casos de perseguição. Hoje é um debate muito grande sobre isso, mas, no meu entender, eu acho que as virtudes do Ministério Público superam em muito os eventuais excessos que podem ter. Assim, eu defendo que essa PEC é a PEC 037, que ela nunca seja aprovada, porque o Ministério Público, ali, ele defende a população, então a população tem que defender também o Ministério Público. É claro que pode ter excessos, em qualquer categoria, instituição, vai acontecer. Agora eu acho que deve se investir mais no Ministério Público, estruturar mais, porque eu sou uma pessoa que relativamente jovem, então eu tenho 30 anos. Eu vim conhecer o Ministério Público em 97. Eu vim com 16 anos aproximadamente, conhecer a atuação do Ministério Público, na época do Dr. Danilo. A questão do Esquadrão da Morte, não vou entrar aqui no mérito da questão. Então, a partir do momento que você tem um Ministério Público com um aparelhamento melhor, estrutura, remunerações, eu me lembro que antigamente o delegado ganhava de igual ao promotor. Então, muita gente, você é delegado, não vou ser promotor. Hoje, todo mundo quer ser promotor porque o promotor ele ganha 3 vezes mais do que um delegado. Também existe essa certa disparidade em termos de remuneração. Adriano, eu quero voltar à questão do sistema carcerário e perguntar o seguinte. Na sua opinião, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Acre, quais medidas simples que podem ser implementadas, que não demandariam muitos recursos e que teriam um impacto significativo na qualidade de vida dos presos? Olha, assim, uma solução seria mais parcerias públicas-privadas nessa parte de oportunidade de trabalho e de capacitação. Mão de obra, você qualificar a pessoa ali numa profissão, torneiro mecânico, carpinteiro, eletricista, mecânico, porque a partir do momento que a pessoa ela tem um ofício ali, ela está capacitada e existe uma parceria pública-privada para dar essa oportunidade que eu falei ainda há pouco, que você pode ter bacharelado, licenciatura, mas se alguém não te der a oportunidade para demonstrar a sua capacidade, nada disso adianta. Mas, Adriano, deixa eu dar um exemplo aqui muito categórico. Sim, Narciso. Doutor Luiz Saraiva, também. De repente, alguém que traficava droga, ou alguém que era ladrão, roubava,
acabou de cumprir a pena dele. Chega numa empresa, que podia ser aquele jornal aí na televisão, arruma um emprego. A sociedade se volta, poxa, aquela empresa deu um emprego a um ex-traficante. Não existe esse preconceito. Existe muito grande, Narciso. Você chegou num ponto que tem que ter algum... Que Aliás, esse é o grande problema, Esse é é o o obstáculo problema. à reinserção do preso na comunidade. É sociedade, exatamente o isso. retorno, o Pra mim, regresso à o sociedade. grande muro. Aliás, há uma propaganda do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido, porque este é o grande problema da reinserção do preso, é o preconceito. Preconceito. Vamos supor que você é uma empregada doméstica. Não, mas trabalhou chega- na minha casa. Supomos, trabalhou na minha casa. Aí ela foi demitida porque roubava, porque... Por aí, nunca mais ela vai arrumar emprego na casa de ninguém. Não, ela roubou na casa do Narciso. Mas, doutor Saraiva, esse preconceito Adriano, é tão forte que alguém que já comandou, e eu prefiro resguardar o nome, já comandou o sistema penitenciário do Acre, disse em alto e bom som que se recusava a sentar numa mesa onde tivesse um ex-presidiário. São Imagine questões- a cabeça dessa pessoa, que ele é um dos responsáveis pelo sistema. Quer dizer, o que é que ele entende da ressocialização do preso? Ele tem a ideia de prisão como castigo, tormenta, entendeu? E não Quer dizer, não tem o de um preparo pagamento adequado que essa para- pessoa Ou então fez eu para tenho voltar. para viver num mundo onde existe a pena de morte, né? Porque roubou, Porque, matou, tá livre. Na verdade, às ligado. vezes tem essa visão conturbada. Eu sempre prego que o bater em preso, isso não adianta nada. Nós temos que ser profissionais. A maioria do quadro hoje dos agentes penitenciários, eles são universitários, cerca de 70%, são acrianos, são pais de famílias. Então, essa visão que se tinha antes, assim, da época da ditadura, de torturas, maus tratos, nós repudiamos isso. O preso, assim, no meu ponto de vista, se fosse possível, até a federalização do sistema penitenciário. Atualmente existem... Vocês defendem isso? Nós defendemos, porque os presídios federais, eles são modelo. É um preso por cela, todos têm oportunidade, o acesso ao estudo, ao trabalho. Então, no sistema, até é uma autoproteção para o servidor, para o preso e para o familiar, tem um sistema de monitoramento de vídeo, que é algo aqui que nós sempre teclamos muito. Aqueles casos polêmicos, caso MacGyver, caso Martiniano, se existisse um sistema de monitoramento de vídeo, não ia ficar essa repercussão social. O que cada um ali... Opa, foi os agentes que mataram? O cara se suicidou? Então, são políticas que já existem, só que no sistema penitenciário federal. Agora deixa eu fazer um comentário aqui também para tirar a sisudez do programa. Eu olhando agora para o Narciso e olhando para ti, Luiz, estava imaginando, o nosso foi pra Código Penal, por incrível que pareça, é mais velho do que vocês dois. É uma brincadeira para descontrair. Impressionante. Mas há duas correntes no direito. O que diz que a lei que fica velha é porque é servível. Ela foi... É como vinho bom. Era como vinho bom, quanto mais velho é melhor. Mas outros já, e os mais modernos dizem, que a lei acompanha o tempo, né? Então, houve transformações no aspecto penal, houve transformações. Com certeza. Por exemplo, nós temos um brasileiro que fez um Código Civil está na Argentina, foi recusado no Brasil, é o Código Civil da Argentina, o Teixeira de Freitas, que está em vigor até hoje. Os argentinos fizeram o quê? Naquilo que ele estava defasado, atualizaram. Por exemplo, no Código Civil nosso de 16, não tinha a figura do merchandising, não tinha essas figuras dos contratos modernos, o leasing e essas coisas. Então não era a ideia de apenas atualizar esses códigos. E menos ainda os crimes cibernéticos, né? Como agora, por exemplo. Então há uns que advogam que não deveria ter um novo Código Penal. Deveria atualizar o Código Penal, o Código Penal existente, entendeu? E pôr, por exemplo, crime cibernético, eutanásia, bullying e tantas outras novidades que vieram com o correr do tempo. Eu até imagino, Osmir, que essa palavra reforma eleitoral, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma do Código Penal,
ela é uma palavra para dizer não vai haver, não vai mudar nada, né? Esse Não é? código mesmo, com essas ideias polêmicas aqui, nós vamos caducar e não vamos ver esse código penal. Me desculpe até o Jorge Viana, que está nessa comissão, está com todo empenho nisso aí, mas eu acho que, por exemplo, a bancada evangélica toda é contra a maioria dos textos aqui. A eutanásia, o aborto, homofobia, entendeu? Porque me parece aquelas coisas de vendedor do Nordeste, que o cara pede lá em cima para vender num preço Vendedor médio. de rede. Então puseram algumas ideias extraordinariamente modernas e avançadas para tentar, talvez, na discussão, no debate, voltar. Mas, por já são pessoas que são radicalmente contra. Doutor Saraiva, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. O programa está muito bom hoje. Quero agradecer aos dois e dar a cada um de vocês 1 minuto para as considerações finais. Não, eu gostaria aqui de aproveitar para falar sobre a aprovação do PLC 087/2011, que ele volta a constar expressamente o direito de portar arma de fogo dos agentes penitenciários, sejam os técnicos, os oficiais de execução penal, os inspetores penitenciários. Por quê? Até nessa parte, que ainda há pouco o doutor Saraiva falou aí com muita propriedade, de uma legislação antiga,